Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer no mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse trecho é parte do chamado discurso escatológico de Jesus. Escatom, em grego, quer dizer fim. Então, o discurso sobre o fim. Desde que essas palavras foram pronunciadas e passaram a ser contadas, pessoas morreram esperando que esses fatos definitivos acontecessem, seus filhos e seus netos da mesma forma. De tal modo que não é possível que alguém se apavore ao ler um texto pronunciado há mais de 2000 anos atrás, que não marcou nenhum tempo para que essas coisas acontecessem, que, aliás, no próprio Evangelho traz a ideia de que ninguém sabe o dia nem a hora. E então não é possível que as pessoas fiquem tomando essas palavras para alimentar o seu medo, sua insegurança. Não é esta a questão. Coisas que vão acontecer, que são narradas por Jesus a respeito do fim, servem para dizer que tudo passa. O mundo pode não acabar durante a minha geração, e as palavras continuam válidas, porque essas palavras servem para me lembrar durante a minha existência de que as coisas passam, de que um dia as coisas haverão de se acabar. Haverão de acabar. Então esta é a grande mensagem. A preocupação de Jesus, de maneira nenhuma, era incutir medo e insegurança, nem naqueles que o ouviram há mais de 2000 anos atrás, nem nos que foram lendo os textos nesses 2000 anos, e muito menos em nós. Então quem quiser fazer esse uso do Evangelho está manipulando a palavra de Deus. Pior ainda, se essas palavras forem utilizadas para incutir medo nos outros, coisa que tem algumas pessoas que parece que têm prazer de fazer. Vamos olhar para as palavras do Evangelho e tentar tirar delas verdadeiras lições úteis para a nossa vida, não importando qual o tempo em que essas coisas possam acontecer. Porque coisas parecidas com essas que são narradas acontecem em toda a história. O discurso escatológico vai falar de coisas como fenômenos naturais, como tempestades, terremotos, coisas que sempre aconteceram e sempre vão acontecer, e nem por isso significa que são o fim dos tempos. Então, o que importa não é isso.
Mas lendo essas palavras, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Os que estiverem na Judeia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não devem entrar na cidade. A cidade. Jerusalém representa a cidade. E o que é a cidade para o ser humano? O lugar da sua segurança. Antigamente até as cidades eram cercadas por muralhas. Quer dizer que a ideia de estar dentro de uma cidade era estar protegidos dos ataques. Tanto quanto a gente à noite, antes de dormir, entra em casa. A casa é a nossa segurança. Para que eu possa dormir, eu preciso trancar a porta. E então eu durmo tranquilo, com a sensação de que eu tenho a segurança de uma casa bem fechada, ou de uma cidade bem fortificada. Quem está no campo está desprotegido. A segurança da cidade é incomparável com a insegurança de quem está fora da cidade. Porém, Jesus diz que chegará o dia em que a cidade, que poderia ser a segurança, se torna a insegurança. A casa é a minha segurança, mas se o ladrão estiver dentro de casa e ele for violento, eu estou em perigo por estar dentro de casa. Quem está fora dela está protegido. Se o ladrão, o violento, está dentro de casa. Então Jesus afirma que as seguranças humanas vão desmoronar. Que tudo aquilo em que a gente acredita como sendo a nossa segurança pode se transformar na nossa insegurança. No lugar onde nós estamos mais vulneráveis. Jesus diz, chega um momento em que isto acontece. Fugir para as montanhas parece ser a maior segurança. Afastar-se da cidade, quem estiver no meio. Não entrar na cidade. Eu vou continuar vivendo em cidade, eu vou continuar vivendo em casa, mas é bom que eu saiba que esta segurança é relativa, que na verdade é um passo importante que eu dou, mas eu não posso pôr a minha segurança nisso. O discurso de Jesus sobre o fim dos tempos deve me lembrar que eu não posso ter a prepotência de achar que eu não preciso de Deus. É a ideia semelhante à de quem construiu no Antigo Testamento a torre para chegar ao céu e para dominar o mundo, como quem chega a dizer eu não preciso de Deus, porque olha onde eu estou aqui. Todos aqueles que vivem dentro dessa lógica de prepotência precisam ler o discurso escatológico. Por mais forte que a gente seja, um dia a gente enfraquece. Por mais saúde que eu tenha, um dia eu fico doente. Por mais que eu seja habilidoso, que eu seja inteligente, que eu seja capaz, tudo isso passa. Tudo passa. E a maior segurança que eu posso ter é de não colocar a segurança nas forças deste mundo. Porque o mundo passa. Essa é a grande lição do discurso escatológico de Jesus. Depois ele fala de coisas que podem ser expressões de grande felicidade e que a Sagrada Escritura diz que podem se tornar expressão de insegurança também. As mulheres grávidas, a promessa de uma vida. As que estiverem amamentando. Um filho no colo é uma bênção, um filho no ventre é uma bênção, mas se a mulher precisar fugir, aquilo se torna para ela uma preocupação a mais. Então as nossas alegrias, as nossas felicidades deste mundo podem perder esta cor, essa conotação. Não é possível que a gente ache que vivendo, por exemplo, num tempo de pandemia como nós estamos vivendo, desde o começo,
nós achemos que a gente não pode ficar sem carnaval, a gente não pode ficar sem festa. Só para dar um exemplo, a vida é a festa, a saúde é o motivo da nossa alegria. Quando o povo de Israel estava exilado na Babilônia, isso diz um dos salmos, se não me engano, o Salmo 136, diz assim: quando nós estávamos lá e nos sentamos junto aos salgueiros e penduramos nossas harpas, nossos instrumentos musicais, os nossos opressores nos pediam cantos de alegria. E nós dizíamos: como cantar um cântico de Sião em terra estrangeira? Se de ti, Jerusalém, eu me esquecer, que se colhe a minha língua ao paladar, que resseque a minha mão. Então queremos dizer que o motivo da nossa alegria é alguma coisa relacionada à nossa vida, aquilo que não passa, aquilo que é mais importante, e não apenas o entretenimento, o desejo de fazer festa ou de ganhar dinheiro com essas coisas. Portanto, a nossa alegria pode se tornar um empecilho para a nossa segurança. Assim diz a palavra da Escritura. Muitos serão mortos e outros serão levados para todas as nações, serão dispersados. Isso também acontece conosco. A nossa segurança, mesmo de nós fazermos parte de um povo, mesmo de fazermos parte de uma família, chega um momento em que a gente está sozinho também. Tudo isso faz parte da nossa vida. Agora, a lição mais importante de Jesus está no final. O Filho do Homem aparece nas nuvens, com grande poder de glória, mesmo diante de todas as catástrofes. O Filho do Homem brilha para nós na sua glória, independentemente do que esteja acontecendo, porque ele é para nós o sinal de Deus que não passa, de Deus que não é prepotente, de Deus que é onipotente. E por causa da onipotência de Deus e da sua providência e da sua misericórdia, nós temos a esperança, nós temos a fé, e é por isso que no final Jesus diz assim: quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Onde todo mundo pode se apavorar porque pôs a sua confiança nas coisas deste mundo, nós que cremos nos mantemos firmes. Porque pomos a nossa confiança naquele que não passa nunca, naquele que não está sujeito às coisas finais da nossa história, mas aquele que é o destino de todos nós, porque é também a nossa origem. Rezemos. Levantai, ó Deus, o ânimo dos vossos filhos e filhas, para que, aproveitando melhor as vossas graças, obtenham de vossa paternal bondade mais poderosos auxílios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.